Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, neste ponto há uma questão, para além do que já foi referido, que para nós é importante e o nosso sentido de voto irá versar na sequência das opções que são de gestão desta empresa municipal, que nós, desde que temos assento nesta Câmara e nesta Assembleia Municipal, sempre tivemos um posicionamento que é, claro, nós reconhecemos a importância estratégica das GES-Louros, somos contra a privatização das GES-Louros e, portanto, ser de direita não determina que somos a favor da privatização de tudo, isso cabe a outros partidos que não têm visão e que não conhecem o território. Consideramos, no entanto, desde o início que deveríamos caminhar para uma separação clara de duas áreas dentro da empresa. Uma coisa são os serviços prestados à população e também o papel social que a GES-Louros tem, que é muito importante, com um programa que é muito importante, que é o caso do AMA, e o trabalho que faz junto dos séniores também. E, portanto, nesse sentido nós estamos de acordo. Depois existem questões que para nós acabam por ser uma vertente, não diria tanto ideológica, mas de programa eleitoral, e reconhecemos, porque somos um partido que reconhece os valores da democracia, que quem ganhou tem a legitimidade de conferir às empresas municipais a gestão estratégica que entende. Enquanto oposição, temos também o direito de pôr os nossos pontos em cima da mesa e nós consideramos que continua a ser uma fatura demasiado alta e até uma injustiça para com outras entidades e forças vivas do Conselho, que é uma expressão que há muita gente que gosta de utilizar, que é o caso de continuarmos a ter a questão da competição e o clube GES-Louros dentro da empresa municipal de GES-Louros. Nós continuamos a defender que a parte da competição, que muito tem honrado o Conselho, muito tem representado o Conselho, que muitas medalhas e condecorações traz para o Conselho, deveria ser retirada dentro da empresa municipal. A empresa municipal tem um princípio que é claro e que está definido no trabalho social que faz e na oferta dos serviços aos municípios. Em relação à questão da competição, nós achamos que a GES-Louros já deveria ter autonomizado esta área dentro da empresa e que deveria essa área da competição estar ao abrigo do apoio ao associativismo e do regulamento de apoio ao associativismo, até evitando esta discrepância e desigualdade que acontece com as outras coletividades no município, porque se fôssemos colocar dentro das empresas municipais todas as coletividades que existem no município, imaginemos agora o que era ter o Grupo Esportivo de Louros dentro do Chimar. Por que não? É uma competição como outra qualquer, envolve tanta criança, envolve tanto jovem, por que não colocarmos ali? Não pode ser. E, portanto, muito sinceramente, acho que devemos continuar a apoiar o desporto, acho que devemos continuar a apoiar a competição, mas que deve estar regulamentado claramente no regulamento de apoio ao associativismo e evitando, porque esta área dentro das GES-Louros também cria despesa. Nós todos os anos despejamos dinheiro para dentro das GES-Louros e uma coisa é, o Chega não é contra o facto de pegarmos no dinheiro dos impostos, porque vou reiterar aquilo que já disse diversas vezes nestas reuniões de Câmara, o dinheiro não é da Câmara, o dinheiro é da população e, portanto, em momento algum nós somos contra a utilização do investimento público naquilo que seja para proveito da população. Em relação à competição, achamos, isto agora ainda estou a habituar-me ao achamos, porque somos dois, mas nesta questão, muito sinceramente, nós consideramos que devem ponderar seriamente o retirar a competição até para ser justo para com os outros clubes e no regulamento ao apoio ao associativismo deve estar consagrado a GES-Louros e não estarmos a colocar dentro de uma área que não é a função do Estado ter um clube desportivo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Vice-Presidente, eu estava a apresentar a nossa visão programática, respeitando as decisões que o Partido Socialista possa tomar porque ganhou a Câmara Municipal. A senhora está a tentar misturar os assuntos e vamos ver se nos entendemos. A nossa questão é clara. Para mim não há exceções e, portanto, como certamente interpretou bem, eu referi a questão do reconhecimento que os atletas têm trazido para o Conselho. Mas nós não somos um clube. Nós não temos clubes. E vou-lhe dizer mais.
inclusive, pode ser um, porque eu sei que me vai dizer, mas é só um caso, pode ser um, podem ser dois, nós não temos que pagar atletas para estar a treinar no Algarve, por muito insignificante que isso custe ao erário público. O que custa ao erário público é dinheiro público. E, portanto, isto tem uma ação social e tem uma função social que não devemos subverter. E o papel do Estado não é esse. Por muito que acho que fica bem, por muito que acho que são só 68 mil euros, ou 168 mil euros, o valor que é apresentado é um valor que seja um cêntimo. Percebe? E, portanto, quando estamos a pagar a atletas para estar noutras áreas geográficas do país e deixarmos de ser um município e passarmos a ser um clube, aquilo que acontece é que estamos a subverter o valor do associativismo. E sabe que por causa destas questões é que hoje, muito em consequência das leis aprovadas pelo Partido Socialista, enquanto esteve com a geringonça à frente, sabe que o associativismo está morto, até porque é uma área que lhe compete a si, em muitas das competências do município, está, porque é preciso ser muito carola e não ter mais nada para fazer, e algumas vezes até louco, para se meter como dirigente associativo, porque na maior parte das vezes isto responsabiliza o capital do próprio. E tantas vezes são os pais dos atletas que criam ali uma lista para a última da hora, manter a coletividade aberta, seja ela do chinquilho, seja ela do futebol, seja do que for. Sabe que esta questão de não tínhamos mais nenhum clube interessado, é verdade. Mas sabe que era Carlos Teixeira, Presidente de Câmara, era a senhora Vice-Presidente Vereadora, e a determinada altura até tinham feito um bom trabalho. Olha, conseguiram capitalizar aqui para o município, nomeadamente para a freguesia de Louros, alguns clubes que davam dinamismo àquilo que hoje é um centro da cidade morto. Porque acabou o futsal no pavilhão Paz e Amizade, em que esteve aqui o Benfica, o Sporting e o Grupo Esportivo de Louros durante muito tempo. Tão bem conhece o Grupo Esportivo de Louros e sabe do que eu estou a falar. Que foi aproveitado, roubado, lapidado ao longo dos últimos anos, um clube com a dimensão que tem, pelo menos histórica no município, e com a importância que tem para os jovens. O que eu lhe estou a dizer com isto é que a sua opção e a opção desta governação é legítima, no entanto, no nosso entendimento, não têm que ser as empresas municipais a estar nesta circunstância, porque outros clubes que nos estão a ver a esta hora, e são muitos, felizmente, porque através de carolas que acham que se devem envolver nesta situação, estão a responsabilizar os seus meios pessoais. Olha, aqui em Louros temos uma situação de alguém que era conhecido na freguesia como sendo um empresário de enorme sucesso e que todos sabemos que hoje em dia tem a vida até meio desgraçada em consequência dos investimentos que fez no Grupo Esportivo de Louros e da forma como foi feito. Então, e se agora passássemos, eu volto a repetir, e se passássemos o Grupo Esportivo de Louros para dentro do Chimar? Ou para dentro da Louros Parque? Por que não? Aproveitámos os parques de estacionamento para fazer umas peladinhas. E se calhar era mais fácil. O que eu estou a falar é de um assunto sério, que em momento algum estou a hipotecar o futuro do Clube GES Louros. O que estou a dizer é que a nível de gestão operacional não faz para mim sentido que uma empresa municipal tenha este custo, mesmo que fosse 10 mil euros ou 20 mil euros. E se for dado através do regulamento do apoio ao associativismo, estamos todos de acordo, mas existem métricas, existem motivos para os quais estamos a fazer. E se calhar, aproveitando, e como disse bem, que existem 3 dos edificados, 3 dos 4 que são da Câmara Municipal, se calhar competir-lhe assim, como responsável da tutela do desporto, incentivar outros clubes a terem também natação. Se calhar é incompetência sua de não conseguir incentivar os outros clubes a terem esta atividade que tanto têm oferecido ao Conselho. E assim, se calhar, escusávamos de ter atletas no Algarve a praticar desporto, que eu reconheço que são medalhados. Mas não é essa a questão. Isto não é nem o Sporting, nem o Benfica. Portanto, é uma empresa municipal e temos que nos cingir à função do Estado. Para terminar, o problema do Partido Socialista é sempre esse, sabe? É que acha que o Estado é mais do que aquilo que deve ser. E o Estado não é pai nem mãe de ninguém. O Estado tem uma função clara. E é nessas funções que se deve basear e não deve extravasar com o dinheiro dos outros, porque lá em casa não perguntaram a ninguém se do dinheiro que pagam de impostos é para garantir segurança, saúde, educação, iluminação pública, tapar os buracos, que está uma vergonha por todo o país, mas aqui também. É essa a função do Estado. Não é de repente criar áreas de negócio que acha que deve estar envolvido porque fica bem.
E existe uma forma de continuar a apoiar o associativismo. Nós não queremos matar a competição nas Louros, queremos é que esteja na caixinha certa. E a caixinha certa é no apoio ao associativismo, para que o Águias de Camarate, para que o Grupo Esportivo de Louros, para que o Sacavenense, para que todos os clubes estejam à mesma dimensão e que possam, de facto, fazer o seu trabalho de associativismo e não serem sempre aqueles que dão os seus bens para estar à frente, e isso não é responsabilidade do município, é responsabilidade da lei geral, que coloca os dirigentes associativos quase como criminosos e que acabam por hipotecar, e portanto nós assistimos a algumas das coletividades que hoje em dia são um bar, e posso-lhe mostrar várias no Conselho, principalmente na zona rural, que não passam de um bar e de um sítio que também é importante para jogar à sueca. Porque a atividade esportiva desapareceu. Muito obrigado, Sr. Presidente. Não precisa gritar, Sr. Vereador. Isto ainda é de manhã, é cedo. Eu sei que foi depois do café e eventualmente está mais estimulada, mas não precisa estar aos gritos, porque isso até incomoda. Deixe-me dizer-lhe o seguinte. Ou a senhora mentiu, ou a ex-presidente do Conselho de Administração mentiu. Quando esta questão dos atletas que estavam fora das piscinas das Louros foi colocada, foi precisamente, nós estamos a falar das convocatórias para a Federação e, em última instância, eu peço para o Sr. Presidente das Louros vir aqui para confirmar qual dos dois está a mentir, ou o ex-presidente do Conselho de Administração, ou a Sra. Vereadora Sónia Paixão do mandato anterior, ou a Sra. Vereadora da Sónia Paixão deste mandato. Porque existem atletas que fazem o seu treino fora das piscinas das Louros. E considera isto de sumenos importância? Eu não considero de sumenos importância, tendo em consideração aquilo que é o nosso posicionamento claro em relação ao papel do Estado no associativismo. O associativismo, a Sra. Vereadora considerar que não está morto, existem considerações que não vou fazer, apesar de lhe ter dito que existe incompetência do seu ploro, e volto a reiterar, porque eu posso levá-la a diversas coletividades, e se já que não conhece, é normal, porque se conhecesse não dizia a toarda que acabou de dizer, e eu levo-a constantemente, ou posso levá-la a diversas localidades do Conselho, onde de facto as coletividades não estão a funcionar e resumem-se a uma sede da coletividade fechada para jogar às cartas, o que tem trabalho também social. Mas não era esse o propósito. A culpa do investimento no associativismo, obviamente, o mundo não começa e acaba em Louros. Todos sabemos que os municípios, e eu sei que fez uma parte do discurso que poderia ser um discurso seguro, que é aquele que não acrescenta patavina, ou seja, e ter aqui um discurso seguro e confiante para transmitir o princípio de que não acrescentou nada. Ou seja, nós percebemos claramente que existe de facto uma dificuldade por parte do Estado Central que vem descurar o associativismo, que antigamente até no associativismo existia meritocracia, que as crianças que praticavam desporto iam tendo a progressão conforme o jeito e a aptidão, mas hoje vivemos numa sociedade que tenha jeito ou não tenha jeito, o que interessa é que o pai pague. E, portanto, mesmo o trabalho que vem do desporto escolar e da forma como fazem a integração depois no desporto de competição, está todo mal estruturado, porque acabaram com isso, porque partimos do princípio que as crianças não devem ter competitividade umas com as outras, porque isto discrimina. E é assim que se fazem as leis neste país, e é assim o princípio de colocar as crianças umas contra as outras, porque agora isto é uma chatice, as crianças terem competição e estar a lutar umas contra as outras, porque há um que não pode sair derrotado. Eu sei que isto tem um nome agora na educação, que já vem do tempo de João Costa, que era um paranoico ministro da Educação, que trouxe ideologia de género para dentro das escolas, e tem uma consequência depois naquilo que aconteceu com o associativismo. Existe a lei do associativismo que prejudica gravemente, e aquilo que eu lhe disse na questão da incompetência, se existe procura e não existe oferta, eu sei que é uma questão que muitas vezes faz confusão aos mais à esquerda, que eu até considero que aqui em Louros o PS não é tanto, pelo menos o Sr. Presidente não é, o Sr. Presidente é mais chega do que à esquerda. Temos esta situação que é sempre a visão de ter uma lógica da participação do Estado constante nestas questões. E aquilo que nós defendemos, Sra. Vereadora, com todo o respeito que tenho por si e simpatia, é que na realidade se acha que existe de facto
tanta procura e que não temos oferta, podíamos evitar que, por exemplo, quem vive na zona mais oriental do concelho não tenha necessidade de procurar a oferta privada das piscinas a Lisboa. Porque muitas vezes a oferta privada em Lisboa das piscinas é mais barata do que o serviço público das GES-Loures. E, portanto, isto está subvertido o valor. O que significa que, existindo mais procura do que oferta, o que deveria existir era uma ponderação que, se calhar, em vez de estarmos a plantar campos de pádel por todo o lado, se calhar era preciso mais piscinas. Se calhar tínhamos uma maior oferta, se calhar reduzíamos o preço, se calhar tínhamos maior competitividade, se calhar tínhamos a capacidade de outros clubes de intervirem e poderem criar a sua equipa de natação, porque é importante e porque eu referi a importância. Portanto, não adianta o discurso de Miss Universo para tentarmos adorar a pílula e considerar que o que nós estamos a fazer é um ataque, qualquer que seja. Nós não estamos a atacar nada, nem os profissionais que trabalham nas GES-Loures, nem aqueles que estão a competir em nome das GES-Loures. O que estamos a atacar, e eu percebo a sua reação, olha, nem é o seu executivo, é assim diretamente por considerar que não tem visão suficiente para o desporto no município e, portanto, poderia ser mais alavancado. E pasme-se com o que eu vou dizer. Deixa saudades o município lá atrás, quando tinha os Jogos da Paz e tantos, mas tantos clubes envolvidos no associativismo e a funcionar. E hoje, de facto, assistimos a isto fechado. Pondera um bocadinho e penso que às vezes faz sentido ponderarmos e que não é tudo um ataque destrutivo, é apenas construtivo e que só estava a tentar ajudar. Quer entrar no ataque? Sabe que eu gosto disso. Bom, Sr. Presidente da Louros Parque, da GES-Loures, peço desculpa. Peço desculpa, então, não vi. Muito bem, peço desculpa. Sr. Vereador Bruno Nunes. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu peço desculpa que inscrevi-me de uma forma posterior em relação ao Sr. Presidente das GES-Loures, mas aproveito porque creio que pode ser oportuno na resposta. Aproveito para fazer a pergunta e, ao mesmo tempo, fazer requerimento oral, para não ficar esta dúvida que parece que eu vim aqui a lançar qualquer anátema em cima de coisas que são negativas. Eu peço que, por requerimento, e que me responda, por favor, quais os custos com as deslocações na competição, nomeadamente alimentação e alojamento, e solicito também em relação aos treinadores específicos que estão contratados única e exclusivamente para a competição. E, portanto, pode facultar, obviamente respeitando o RGPD, a lista de remunerações que oferem. Para concluir, porque estas perguntas são importantes, para lhe dizer que, independentemente do valor, é um posicionamento de gestão. Nós temos uma visão diferente, vocês têm uma visão que é esta, nós respeitamos porque vocês ganharam, vocês têm que ouvir, aceitar, porque é esse o nosso posicionamento, que é analisar, fiscalizar, enfrentar-vos e dizer-vos. Para nós, a opção é errada. Não gosta, temos pena. Bruno Nunes. Muito obrigado. Sr. Presidente, eu creio que há aqui, eventualmente, alguma falha de comunicação e eu admito que seja minha. Sr. Presidente, eu não o questionei em relação às questões das deslocações quando estão pela Federação. Eu questionei em relação às questões quando estão como clube GES-Loures, que é aquilo que está aqui em causa, não é a representatividade na Federação. Enquanto clube, nas competições, há ou não há despesas, só preciso dizer sim ou não, porque acredito que não tenho aqui os dados consigo e que nos fará chegar depois. Há ou não há despesas de deslocação? Existem ou não existem despesas com alimentação? Existem ou não existem despesas com os treinadores específicos que estão para a competição? É só isso. E eu não estou a criticar o facto de existir essa despesa porque está assumido que existe um clube. O que eu estou a criticar é que eu acho que não deve existir o clube dentro da empresa municipal. É simples, é um posicionamento ideológico que achamos que o Estado não deve ter esta participação. Portanto, isto até é redondo. Podemos dar as voltas que quisermos. Pergunta, sim ou não? Há ou não há uma despesa acrescida com a competição? Mas isto dá-nos medalha. Estamos de acordo. Dá notoriedade ao Conselho. Estamos de acordo. Temos gente que temos todos muito orgulho. Tem o Sr. Presidente, tenho eu, tem todos aqui, tem todos os lenços. Temos todos muito orgulho. Não é essa a questão. Aqui é uma questão de falar concretamente de um assunto por considerarmos que deve existir uma medida de gestão completamente dispar. O que não significa que queremos acabar com um, matar o outro, arruinar aquilo. Não tem nada a ver com isto. Tem a ver com uma opção de gestão e que nós achamos que deve ser outra. E, portanto, precisamos de dados para ter factualmente os dados e dizer aquilo que temos informação, existe estas despesas. Existindo estas despesas, nós consideramos que deve estar de acordo com o Regulamento de Apoio ao Associativismo. Continuamos a ter orgulho, como temos no Grupo Esportivo de Louros, como temos no Sacavenense, como temos no Águias de Camarate, como temos em todos. Não é essa a questão. O que está aqui em causa é uma questão de gestão.
e a nossa visão de gestão de uma empresa pública não se coaduna com este princípio que nós consideramos que, inclusive, coloca num patamar de desigualdade o resto dos clubes e das associações. Mais nada. Não é um ataque a ninguém, é um princípio de dizer nós consideramos que as verbas devem ser afetas desta maneira. Ninguém está aqui a atacar nem a touca, nem o maiô, nem a sapatilha, ninguém está a atacar absolutamente nada. Estamos numa lógica de olhar para um princípio de gestão e é raro podermos discutir de forma séria e aberta as divergências ideológicas que temos em relação a estas matérias e, portanto, para nós deve ser factual. Olha, a determinada altura a GES Louros geria equipamentos que, no nosso entendimento, não deviam estar no âmbito e na esfera da GES Louros. Alguém me consegue explicar porque é que a GES Louros geria como é que se chama? O restaurante, não é restaurante, o bar ali na Quintinha? Porque é que aquilo estava ali junto ao museu, que entretanto, não sei se me consegue explicar se entretanto a GES Louros recebeu as verbas que estava para receber, porque tiveram lá durante o arrendatário que lá estava, teve, se calhar vou exagerar, 2 anos, 3 anos, que não pagou a renda e que não aconteceu nada. E a GES Louros tem que gerir isto. A GES Louros, apesar do nome dizer GES Louros, ou gera os equipamentos, ou gera as competições. Agora, é o café, é o não sei o quê, é a eliminação na Portela, que nunca se resolveu muito bem com a Associação da Portela, porque a fatura vai em nome da Associação da Portela e depois o outro dizia está aqui para pagar por mês. E os senhores sabem que teve que ser no mandato anterior a resolverem esta situação, porque teve durante anos num limbo que eu considero ilegal e que foi permitido pela CDU fazer uma situação com a Associação de Moradores da Portela em relação ao quadro da eletricidade, porque foi inicialmente, supostamente, colocado no sítio errado, depois aquilo vinha, depois a fatura ia para a Associação de Moradores, a Associação de Moradores cobrava a eletricidade às GES Louras. Portanto, é só uma questão de organização e de gestão, porque isto cria despesismo e porque isto cria entropias no processo, para evitarmos de olhar um dia e dizer olha, como o ano passado no Chimar, este ano só vamos meter 2 milhões de euros e nas GES Louros só vamos meter mais não sei quanto. Portanto, tem muito apreço por toda a gente que trabalha nas GES Louros, por todos os atletas das GES Louros, pelo projeto, pelo papel que tem. Agora, é uma visão ideológica diferente. É só isso, nada mais. Sr. Vice-Presidente, com todo o respeito, vou-lhe dizer o seguinte. É à conta disso que o erário público e que às vezes tantas câmaras municipais entram em ruptura financeira. Certamente terá, se não tiver a Sra. Vice-Presidente, certamente estará em algum relatório da auditoria ou o Sr. Presidente das GES Louros tem o custo-hora de cada utilizador. Esse custo-hora de cada utilizador, por exemplo, não está refletido aí, de quanto é que custa a utilização do espaço, coisa que, ao contrário, as outras coletividades sabem perfeitamente que têm que continuar a pagar. Olha, a iluminação está contabilizada, está-me a dizer, está a esmiuçar demasiado. Não, estou-lhe a dizer a desigualdade entre um clube GES Louros pago por uma empresa municipal e um clube que tem contas de eletricidade altíssimas, que tem contas de manutenção do espaço altíssimas e, portanto, tudo isto cria desigualdade. Não são apenas os 61 mil euros. E é isso que tem que ser contabilizado para fazer uma gestão séria. Quantos atletas têm competição? Dos atletas que têm competição, eles têm um custo individual diário, não apenas nas deslocações. E mesmo nas deslocações, como tentou agora, mais uma vez, fazer a curva para ali fora, existe um custo. Há o custo da deslocação, há o custo do alojamento, há o custo da alimentação, que eu não estou a colocar em causa. E não estou a dizer que, através do Regulamento de Apoio ao Associativismo, que a GES Louros não fosse receber esse dinheiro. Não tem que sair das contas da empresa, porque, na realidade, sempre que estão todos dentro da piscina, existem X utilizadores, que são aqueles que estão em competição, que estão lá à borla. E isso tem um custo, porque não há borlas em economia. Não existe borlas na gestão de uma empresa. Portanto, quando dizemos isto não tem um custo, tem um custo para o Estado. E quando diz que isto não é contabilizado e não é mensurado, é grave. Mas eu acredito que isso exista, que se saiba exatamente quanto é que custa cada utilizador das GES Louras. Porque se não fizeram isso, o princípio da gestão está errado de fio a pavio. As auditorias que foram feitas até hoje são vergonhosas se não contabilizaram isso. Portanto, já estamos a esmiuçar algo que é interessante, que é debatermos a gestão diária de uma empresa na qual nós temos a participação que temos. A única coisa que nós queremos, não queremos acabar com nada, e já lhe disse e já me estou a repetir. Queremos é que a coisa seja gerida com pés e cabeça. E achamos que não está. É culpa do Sr. Presidente? Não. É culpa sua? Admito que não. Sabe porquê? Porque sempre foi assim. E o sempre foi assim é a lógica do é seguro continuar assim.
E o é seguro continuar assim determina que é errado. Eu estou a ir mesmo por aí. É por isso, eu estou a ir mesmo por aí. É que o é seguro é não fazer nada. O é seguro é não mudar. O é seguro é continuarmos a prejudicar. O é seguro é limitar que o seu Presidente, ao final do mês, tenha margem liberta para compensar os seus trabalhadores, mesmo que fosse na loucura que a Presidente do ex-Conselho de Administração colocava a Presidente da GES2, que dizia que ia remunerar a todos a uma taxa que aquilo parecia... Era uma loucura. Era uma loucura que ela nem sequer legalmente podia fazer aquilo, mas os senhores e a senhora, Vice-Presidente, sustentou aquilo durante muito tempo. Por isso, obviamente, existindo incompetência de alguém que está com competências delegadas por si e que foi nomeada por si, não leva a mal. A questão de lhe dizer que tem sido incompetente não é propriamente ofensivo. Quando estamos a olhar olhos nos olhos e lhe estou a dar soluções que, mesmo que não concorde com elas, aceito o debate. É assim a democracia. Incompetente será continuar seguramente a insistir no que seguramente está errado. Agora, a senhora é que sabe. Os municípios avaliam, os senhores têm a maioria, os senhores podem fazer como o entenderem, mas há um dia que acorda a parte. Regulamento de Louros Parque, informações sobre o Vereador Bruno Nunes. Sr. Presidente, eu penso que esta minha declaração, e já talhando caminho, que esta minha declaração conste como, que esta minha intervenção conste como declaração de voto. Nós vamos votar contra, porque também nesta empresa municipal temos um posicionamento muito claro. Estava no nosso programa eleitoral, mantemos a nossa visão. A Louros Parque é uma empresa, esta sim, que devia ser extinta. Não concordamos com a existência da Louros Parque, consideramos que, apesar de ser urgente e importante a regulamentação, deve ser feito com um reforço da equipa municipal. Defendemos, inclusive, na nossa campanha, que não aceitávamos o despedimento de ninguém na Louros Parque e que queríamos entrar num processo de internalização dos elementos da Louros Parque para dentro daquele que é um processo longo, mas que passassem para a Polícia Municipal, libertando inclusive em algumas áreas administrativas que a lei confere que poderiam estar afetas a quem tem a formação que está na Louros Parque e não obrigatoriamente a um Polícia Municipal, libertando os polícias municipais para outra polícia de proximidade, de sensação de segurança, que é uma palavra muito utilizada hoje em dia, porque parece que não há insegurança, mas para sensação de segurança, de termos mais polícias municipais na rua, porque percebemos que o contingente é curto. Também reconhecemos que tem existido um esforço para aumentar o número de efetivos e as competências da Polícia Municipal e, portanto, nesse sentido, nós consideramos que a Polícia Municipal tem competências muito mais do que uma polícia meramente administrativa que tantas vezes tentam apelidar a Polícia Municipal, que tem competências que podem vir a estas áreas. A lei é bastante clara e, portanto, para nós não faz sentido nenhum mantermos a empresa Louros Parque, e o nosso voto não é contra a regulamentação do estacionamento, mas é precisamente para dar um sinal político que nós estamos contra a existência da Louros Parque, que não é mais nem menos do que, ao final do dia, uma caça à multa ao município.